Na próxima terça-feira o Sporting vai visitar o Bayern de Munique e hoje vamos recordar 5 embates entre Bayern de Munique e equipas portuguesas, mas antes sugiro que deixem o like e subscrevam a nossa viagem. Começa na temporada 1975-1976, o Bayern, bicampeão europeu em título, defrontava o Benfica, campeão nacional, o Bayern que na altura tinha em mãos a sua primeira grande geração da sua história, onde nomes como Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller e Franz Roth faziam as delícias dos adeptos bávaros. O Bayern, que dominaria uma parte considerável da década de 1970 no futebol, depois de ter vencido a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1974 e em 1975 frente a Atlético de Madrid e Leeds United, respectivamente. Esta equipa que também era parte da espinha dorsal da Alemanha Ocidental, que venceu o Mundial em 1974. Já o Benfica já havia perdido parte do fulgor europeu que tinha na década anterior e no princípio dos anos 70, jogadores preponderantes como Eusébio, Simões e José Augusto já haviam saído. Ainda assim, tinha uma excelente equipa com individualidades como Moinhos, Rui Jordão, Nené ou Tony. Assim, as duas equipas jogavam os quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, que acabaria nas mãos do Bayern de Munique. Na primeira mão, na luz, o nulo não saiu do marcador, o que deixava tudo em suspenso para o segundo jogo em Munique, onde até o intervalo ninguém balançou as redes, mas na segunda parte os comandados de Dietmar Kramer ligariam o turbo. Bernd Dornberger abriu o ativo aos 49 e aos 56 respectivamente, fazendo 2-0 aos 68. Karl-Heinz Rummenigge dilatou para 3-0, 2 minutos depois Nené reduziu para 3-1, procurando relançar a partida, mas aos 72 minutos Gerd Müller fez o 4-1 e aos 80 o torpedo alemão fechou o resultado em 5-1. Avançamos no tempo 10 anos para aterrar em Viena, mais concretamente em maio de 1987, jogava-se a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. De um lado, o Futebol Clube do Porto, que era o estreante nestas andanças, disputando apenas a sua segunda final europeia da sua história. Nesta equipa despontava um jovem chamado Paulo Futre, rápido, desequilibrador, fazia grande parte da Europa salivar por ele. Rabah Majer, que brindava os portugueses com toda a sua qualidade, e outros jogadores como António Sousa ou João Pinto também saltavam à vista nesta equipa. Do outro lado estava o Bayern de Munique, comandado por Udo Lattek, procurava retornar aos tempos gloriosos da década anterior, onde o Lattek também havia sido treinador e inclusivamente vencido a Taça dos Clubes Campeões Europeus. Nesta equipa, os jogadores como Lothar Matthaus, Andreas Brehme e o guarda-redes belga Jean-Marie Pfaff eram destaque. Também foi titular nesta equipa o atual treinador do Barcelona, Hansi Flick. Aos 24 minutos, os bávaros abriram as hostilidades por intermédio de Ludwig Kogl, mas o Futebol Clube do Porto não tinha vindo para Viena brincar e, em um espaço de 2 minutos, daria a volta ao texto. Aos 77 minutos, Rabah Majer marcou um magnífico gol de calcanhar e 2 minutos depois, Juari fechou o resultado em 2-1, dando assim o primeiro troféu internacional ao Futebol Clube do Porto. Agora avançamos até a temporada 2007-2008 para falar do embate entre Belenenses e Bayern de Munique, que jogavam o acesso à fase de grupos da Taça UEFA desse ano. O Belenenses, que após ter estado afastado durante alguns anos da revolta do futebol com Jorge Jesus, na temporada 2006-2007, conseguiu um excelente quinto lugar e chegou à final da Taça de Portugal, perdendo apenas para o Sporting, graças ao gol de Lietzen. Ainda assim, um excelente rendimento garantiu aos azuis do Restelo a Taça UEFA 18 anos depois, mas o adversário era um osso duro de roer. O Bayern de Munique, que apesar de passar por uma fase de renovação, tinha uma equipa bem mais cotada do que a do Belenenses. No Bayern, nomes como Oliver Kahn, Miroslav Klose e Luca Toni saltavam à vista. Já do lado do Belenenses, nomes como Cândido Costa, Zé Pedro, Silas eram as principais figuras. Na primeira mão, na Allianz Arena, o Bayern venceu por 1-0, mas no Restelo o resultado duplicou, vencido pelo Bayern por 2-0.
Agora, continuamos na temporada 2007-2008 para falar de mais uma viagem bávara ao solo português, desta feita à cidade dos Arcebispos. O Bayern havia sido sorteado no mesmo grupo do que o Sporting de Braga, Bolton, Estrela Vermelha e Aris de Salónica. O Bayern visitava Braga para jogar a terceira jornada do grupo F. De um lado, o Braga, que treinado por Manuel Machado, dispunha de individualidades como os brasileiros Wender e Vandinho, do austríaco Roland Linz e de João Pereira. Já o Bayern, que havia eliminado o Belenenses no trajeto até à fase de grupos, tinha nomes como Luca Toni, Schweinsteiger e Ribéry como figuras mais destacáveis. O primeiro gol da partida surgiu aos 47 minutos, saído dos pés de Miroslav Klose, mas o Braga estava disposto a roubar pontos ao Bayern e aos 66 minutos Roland Linz estabeleceu a igualdade, que não saiu mais do marcador até final. Assim o Bayern mantinha a liderança do grupo F. O Braga, que teria eliminado nos 16avos de final aos pés de uma equipa alemã, o Werder Bremen, perdendo 4-0 no agregar das duas partidas. Fechamos a nossa viagem na temporada 2008-2009 para recordar o embate entre Bayern e Sporting, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, onde o Sporting foi duplamente goleado pelos bávaros. O Sporting, que na altura passava por alguns momentos de instabilidade, apesar de ter sido vice-campeão no ano anterior, havia ficado a 20 pontos do Futebol Clube do Porto e buscava o campeonato que fugia desde 2002. Nos Leões, nomes como João Moutinho, Lietzen e Pulga eram as figuras mais proeminentes neste plantel. Já o Bayern ia montando o plantel que anos mais tarde venceria a Liga dos Campeões, com nomes como Ribéry, Schweinsteiger e o prolífero avançado italiano Luca Toni. Na primeira mão em Alvalade, o Bayern de Munique não deu quaisquer hipóteses ao Sporting, goleando por 5-0, de destacar o bis de Luca Toni, mas na Allianz Arena o resultado seria bem mais dilatado. O Bayern venceu por 7-1, prefazendo um resultado final de 2-1 no agregar das duas partidas. Assim o Sporting cairia com estrondo nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Já o Bayern de Munique seria eliminado nos quartos de final pelo Barcelona, equipa contra quem o Sporting havia jogado na fase de grupos nesta Liga dos Campeões. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.